pessoal, tudo bem? Na segunda parte do vídeo guia da Libertadores que eu trago para vocês, eu vou falar agora dos grupos C e D. Tentarei ser breve para o vídeo ser mais curto, então vou só elencar algumas as principais informações como eu fiz no vídeo passado. Lembrando que a terceira parte será os outros dois grupos dos brasileiros, deixando de fora os grupos que não tem brasileiros ainda. Possivelmente, futuramente, eu posso fazer um vídeo sem os grupos dos brasileiros, ok? No grupo C nós temos Atlético Paranaense, Jorge Wilstermann, Peñarol e o Colo-Colo. É um grupo, de certo modo, mediano para difícil. Vale lembrar, recentemente o Jorge Wilstermann fez uma boa campanha, chegando até as quartas de final, recentemente no título do River Plate, se eu não me engano, em 2015, ganhou o primeiro jogo de 3-0 e perdeu o segundo jogo de 8-0, aí jogando longe da altitude, ele é um pouquinho prejudicado, podemos dizer assim. Então, já que nós estamos falando do Jorge Wilstermann, vamos começar com ele. Curioso o nome pessoal, né, particular, Jorge Wilstermann. Quem danado foi? Quem é esse cara, Jorge Wilstermann? Jorge Wilstermann foi um aviador muito famoso na Bolívia, ali no início do século XX, e a partir daí se deu o nome Jorge Wilstermann. Se você pegar o emblema do Jorge Wilstermann, você vai perceber que tem duas asas ali ao lado do símbolo e tudo mais. Então, é uma curiosidade que eu trago para vocês bem rapidinho. O Jorge Wilstermann tem uma média de idade de 28 anos, então é um time bastante experiente, e o seu estádio é o Félix Capriles, que tem capacidade para 32 mil pessoas. Lembrando, eu fiz minha pesquisa, anotei aqui minha pesquisa através do site Transfer Marketing, que é um site muito interessante para você buscar informações de troca, de transferência de jogadores e de histórico de alguns jogadores, ok? O Jorge Wilstermann tem 19 participações na Libertadores, é um time tradicional boliviano. Como eu já falei no vídeo do Bolívar, divide ali com Bolívar o protagonismo do futebol boliviano. Ele tem 7 estrangeiros e 5 selecionáveis, ou seja, 5 jogadores que atuam em seleções ali, basicamente a seleção boliviana. Com destaque, os jogadores de destaque que eu trago do Bolívar são 3, né? Serginho, meia brasileiro, muito experiente, já está lá há muito tempo, participou dessa campanha que eu citei agora há pouco, de 2015, né? Jogou contra o Vasco, aquele jogo que o Vasco ganha de 4-0 aqui, perde de 4-0 lá na altitude de Cochabamba. Você tem um Arano, um jogador recém-contratado do time do Bolívar, do Jorge Wilstermann, perdão. Ele é um colombiano, meia, bem articulador. Pode dar trabalho aí para o Atlético Paranaense quando jogar lá na altitude. E finalizando com Álvares, que podemos dizer é um jogador também interessante do Jorge Wilstermann. Então destaco o Serginho, o Arango e o Álvares. O Jorge Wilstermann joga numa formação de 4-2-3-1, 2 pontas abertos, né, como grande parte dos times da América do Sul joga, e virou praticamente moda nos times da América do Sul. O segundo time que eu trago para vocês é o Colo-Colo. Colo-Colo do Chile, o tradicional Colo-Colo, é um time de bastante tradição no Chile, Santiago, né, na região ali da capital, Santiago do Chile. É um time que já tem um título da Libertadores, né? Já ganhou uma Libertadores, tem um título, e tem 34 participações na Libertadores. O time, o Colo-Colo está avaliado a 17 mil milhões de euros, que é um time aí um pouquinho valorizado em relação aos outros times. Só para fazer uma lembrança, o Jorge Wilstermann está avaliado a 12 milhões de euros. Então, o Colo-Colo é um time aí bem interessante. A média de idade do Colo-Colo, 27 anos, é um time também bastante experiente. Por exemplo, tem um jogador chamado Paredes, de 39 anos, é um jogador muito experiente, já passou por seleções e tudo mais. Um meia. Tem 6 estrangeiros e 5 selecionáveis, a maioria ali selecionáveis do plantel do Chile. Beleza? Vou destacar 3 jogadores. Um é Blandi, que jogou recentemente no São Lourenço, foi recém-contratado pelo Colo-Colo, através do São Lourenço. Ele é um atacante, fazedor de gols, um atacante alto, forte, e vai dar muito trabalho aí para o Atlético Paranaense. O segundo jogador é o Matias Fernandes, que atuou recentemente por alguns times brasileiros, jogou na seleção, jogou na Copa América de 2016, em que o Chile se sagrou vencedor, né? É um volante já experiente. E finalizando com o Mouchi, um atacante argentino também, Blandi é argentino, Mouchi é argentino, um ponta pela esquerda muito rápido, que vai dar trabalho também para o Atlético Paranaense. O time do Colo-Colo joga também no 4-2-3-1, 2 pontas abertos, Mouchi de um lado, o Matias Fernandes de volante, o Paredes organizando ali, e o Blandi
na frente. É um time interessante aí de se observar. O terceiro time do grupo é o Peñarol. O Peñarol já teve 48 participações na Libertadores. Ele e o Nacional do Uruguai são os times que mais participaram da Libertadores. É um dos maiores vencedores também, com 5 títulos, né? Um time muito tradicional lá nos anos 80. A melhor participação recente do Peñarol foi a Libertadores 2011, que ficou em segundo lugar, perdendo para o Santos de Neymar, né? Perdendo o jogo de São Paulo de 4-1, mas o Peñarol fez uma excelente campanha naquele ano. E o time está avaliado a 18 milhões de euros. É um time aí, então, se comparado ao Colo-Colo, está melhor cotado que o Colo-Colo. O estádio do Peñarol é o estádio Campo del Siglo, que tem capacidade para 40 mil espectadores, 40 mil torcedores. A média de idade do Colo-Colo, 26 anos, então dos três é o mais novo, podemos dizer assim. Tem 4 estrangeiros e 2 selecionáveis aí, o time do Peñarol. O time do Peñarol, por mais que a média de idade seja baixa, ele tem uma variação muito grande de idade. Tem jogadores muito experientes, eu vou dar um exemplo aqui, o Walter Gargano, é um jogador muito experiente, jogou na seleção uruguaia, mas também tem jogadores muito novos, como eu vou citar aqui o Pelistri, o camisa 10, um meia muito bom, 19 anos, que pode aí figurar nas grandes seleções europeias. Então fiquem de olho neste jogador. E Urareta Vizcaya. Consigo falar. Urrata Vizcaya. É um jogador, é um ponta direita também, é interessante esse jogador e pode dar trabalho aí para o Atlético Paranaense. Bem, finalizando o grupo do Atlético Paranaense, grupo que eu acredito que vai ficar mais ou menos dessa maneira. O Atlético vai ficar em primeiro, acredito eu que o Colo-Colo ficará em segundo, o Peñarol em terceiro e o Jorge Wilstermann em quarto. Vamos para o grupo D, o grupo do São Paulo, né? O todo poderoso São Paulo, aí voltando à Libertadores, né? Um dos brasileiros mais bem sucedidos da Libertadores, o São Paulo. Então vamos lá falar um pouquinho do grupo de São Paulo. O grupo de São Paulo é composto por LDU, Binacional e River Plate. Muitos dizem que é o grupo da morte. Eu sou um pouquinho contra disso, do falar do grupo da morte ser o do São Paulo. Eu acho que o outro grupo que eu vou citar e o do Flamengo também é bem mais complicado. Mas vamos falar um pouquinho da LDU. O LDU tem um título, né? Título 2008, vencido em cima do Fluminense nos pênaltis, né? Uma partida memorável de Thiago Neves, porém perdeu a decisão nos pênaltis, o Fluminense. A LDU está avaliada em 25 milhões de euros. Tem 19 participações na Libertadores e seu estádio é o Estádio Casablanca, muito famoso aí o Estádio Casablanca. Tem capacidade para 50 mil torcedores e a média de idade é de 27 anos. É um time bastante experiente aí, como eu vou mostrar nos destaques dos jogadores que eu vou trazer para vocês. Tem 7 estrangeiros e 6 selecionáveis. A base da seleção equatoriana é da LDU e do Barcelona de Guayaquil. O time da LDU, ela joga no 4-2-3-1 com 2 pontas abertos também, né? Você tem, vou destacar 3 jogadores aqui da LDU, o Valência, o memorável Valência, né? Que jogava no Manchester United, chegou a ser considerado um dos jogadores mais rápidos do mundo, então ele começou como meia, depois migrou para a para a lateral direita. Então Valência aí é o jogador que eu trago para vocês como destaque principal. Outro jogador interessante é o Júnior Sornosa, jogou no Fluminense, recentemente estava no Corinthians e foi emprestado para a LDU. Sornosa aí é um meio articulador, bate bem na bola, cobra bem faltas. E finalizando com o artilheiro do time, o Martínez, né? Martínez, um jogador alto, forte e rápido, ele vai dar aí um trabalho muito grande. Porém, o principal ponto forte da LDU é o seu estádio, a altitude ali de Quito. Vamos agora falar do Binacional, o debutante, né, da Libertadores desse ano. O Binacional está estreando na Libertadores. O Binacional é um time do Peru, da cidade de Juliaca, podemos dizer assim. É a 5ª cidade mais alta do mundo, para ter ideia, a 5ª cidade mais alta do mundo. Tem uma altitude aí de 3.800 metros. São Paulo, o time de São Paulo vai jogar numa altitude de 3.800 metros, né? Só para fazer uma comparação, La Paz tem 3.600, ou seja, mais alto que La Paz. O estádio é o Guilherme Briceno Rosa Medina, né?
que tem capacidade para 20 mil torcedores. É um estádio acanhado, mas é um estádio aí que o São Paulo não vai encontrar uma torcida muito hostil, como em outros estádios. A média de idade é de 28 anos, o time está avaliado a 6 milhões de euros, é o time, podemos dizer assim, barato, né? Comparado a outros times aqui da Libertadores. O próximo que eu vou citar é praticamente, não se compara, né, no valor de mercado. A média de idade 27 anos, 5 estrangeiros e nenhum selecionável. Para você perceber que é um time aí não tem tanta importância nem no futebol boliviano. Os dois tradicionais times bolivianos é o Universitário, onde foi o estádio da final, né, o estádio do Universitário, da final do ano passado. E o Alianza Lima, que é um time muito tradicional ali do Peru, né? Por que binacional? Binacional é por conta da questão da fronteira, que é um time ali que faz fronteira entre dois territórios ali, binacional e tudo mais. E é curioso, né? O nome do time é Escola Municipal Binacional, ou seja, é um time ali bem curioso, que vai ser gostoso, vai ser legal de nós conhecermos melhor esse binacional. 3 jogadores que eu destaco do binacional é o Johan Arango, né? Johan Arango é um meia, podemos dizer assim, organizador e tudo mais. O Manco, que esse dizem muito bom de bola, estão dizendo aí. E finalizando com o Polar, que é um jogador muito rápido, né? Um ponta, um meia aberto, vai muito rápido. E que o binacional no jogo lá da altitude vai explorar muito bem. O time joga no 4-2-3-1, como eu sempre falei, né? Com um jogador de referência e 2 pontas rápidos. E esse é o binacional com a sua primeira participação na Libertadores. Finalizando, né? Pro vídeo vai continuar sendo longo, mas aí é por conta que são 2 grupos, né? Finalizando com o River Plate, né? O bicho papão, né? Da recente história da Libertadores, né? Frequentou de 4 finais, frequentou 3, ganhou 2 e perdeu uma, perdeu ano passado pro Flamengo. O River Plate tem 36 participações, é um dos times que mais participa da Libertadores, tem 4 Libertadores, é tetracampeão e tá em busca do seu penta, e está avaliado 138 milhões de euros, aí juntamente com o Flamengo, Boca Juniors e Palmeiras são os times aí mais bem cotados, aí mais bem avaliados os seus plantéis, ok? O estádio é o Estádio Monumental de Nunes, com capacidade para 65 mil telespectadores. O Estádio Monumental é a casa da Argentina, da seleção argentina, quando tem eliminatórias da Copa. De vez em quando joga ali em Rosário, joga também no Monumental, fica revezando ali nesses 2 estádios. Tem 6 estrangeiros e 8 selecionáveis, né? Aí tem um pouquinho da seleção da Argentina, um pouquinho da seleção colombiana, um pouquinho de outras seleções aí, podemos dizer. A média de idade é 27,6 anos. Vamos falar de jogadores do River Plate, é um pouquinho... falar só de 3 é complicado, então vamos falar de alguns jogadores interessantes do River Plate, né? O River Plate tem De La Cruz, colombiano, meia, bate muito bem na bola, muito habilidoso, né? Joga no lado, é um direito que joga no lado esquerdo, puxando para a direita, muito rápido, né? Irmão de Sanches, eu falei colombiano, perdão, uruguaio. Você tem o Borré é um atacante muito, muito interessante, fazedor de gols, né? Se eu não me engano, foi ele que fez o gol da Libertadores, da final da Libertadores contra o Flamengo. Você tem o Quinteiro, se machuca muito, mas é muito bom jogador, bate muito bem na bola. Recentemente concorreu e, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio Puskás com um gol de falta lá quase no meio de campo, muito bom jogador, meia canhoto, colombiano, esse é colombiano, De La Cruz é uruguaio, perdão. O zagueiro Quarta, revelação aí do River Plate, né, ele e Pinola fazendo a dupla de zaga, uma dupla muito boa, Pinola um pouquinho mais lento, mas o Quarta é bom jogador, futuro aí da seleção argentina, podemos dizer assim. Eu destaco um jogador que eu particularmente gosto muito de ver jogar, Inácio Fernandes, um volante que joga com a cabeça erguida, alto. Menções honrosas, Lucas Prato, Escoco, também jogadores interessantes aí, Pinola, como eu já citei, Milton Casco, lateral esquerdo. É um time bom, é um dos melhores seleções aí, um dos melhores plantéis da América do Sul. É tanto que também é treinado aí pelo Galhardo, do técnico. Fazer lembrança lá do grupo do Peñarol, o técnico Diego Forlán também aí, sendo um destaque da seleção do time do Peñarol. Para finalizar, o River joga num 4-2-3-1 com
pontas abertos ali, mas também de vez em quando o atacante entra para fazer um 4-4-2 com os pontas ali chegando e municiando os dois atacantes. Então praticamente um revezamento em 4-2-3-1 com 4-4-2. Lembra muito o Flamengo jogando, tanto que se espelharam muito na final da Libertadores. O River Plate tem 2 acréscimos esse ano, né? O Paulo Dias, um zagueiro, um muito bom jogador, zagueiro, estava jogando recentemente, se eu não me engano, no São Lourenço, e o Anguilhério, lateral esquerdo. Então 2 contratações. Porém, o River perdeu recentemente o Ezequiel Palacios para o Leverkusen. Palacios vai jogar no Leverkusen, então o River aí tentando repor algumas perdas aí na temporada passada. Infelizmente não consegui deixar o vídeo curto, mas os 2 grupos C e D estão apresentados. Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa o like. Se você também não gostou, também pode deixar, né? Se inscreva no canal e valeu!